Bom dia a todos. Meu nome é Denile, sou daqui de Fortaleza, Denile Té, psicóloga e psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, e estamos aqui reunidos para esse grande lançamento do livro de Luísa Moura, Humanos. Pedirei para a Silene passar um pequeno vídeo, depois eu falarei algumas coisas, em seguida a gente vai seguir o curso do nosso encontro. Por favor, Silene. Se você quiser ir falando, não tem problema, porque o vídeo não tem som. Vai passar a imagem e você pode falar. Pronto, pois então, à medida que o videozinho for passando, eu vou dizendo algumas palavras. É uma honra e uma grande alegria minha e do Espaço Transicional Winnicott, ETW Fortaleza, promovermos este momento de lançamento do novo livro de Luísa Moura, de Porto Alegre, Humanos. Não poderia ter um título mais simpático, forte, profundo e envolvente como este, tal qual a autora. Tenho certeza que todos que estão aqui, ou então na sua grande maioria, sabe e conhece a pessoa e a profissional que Luísa é. Forte, envolvente, simpática e profunda. E acrescento também, generosa e muito discreta. Muito discreta. Generosidade é uma marca da sua pessoa e profissional. Uma conquista sua em seu desenvolvimento emocional. Assim sendo, não podemos deixar de mencionar a presença de sua mãe neste momento, neste caminho, que também está aqui, Adriana Mendonça. O livro, e o meu já está com a capa, o livro é fininho, mas proporcionalmente inverso é a sua riqueza. Proporcionalmente inverso é a sua riqueza, profundidade e conhecimento na teoria de Winnicott. A autora deita e rola e brinca com os conceitos e ideias de Winnicott, trazendo à tona quão humana é a sua teoria do desenvolvimento emocional. As delicadezas do humano são postas em letras e palavras, mas extrapolam cada página e nos transportam no embalo da mágica poética para muito além dele. Muito obrigada, Luísa, por esta possibilidade. Você, que eu sempre digo, e nós sabemos, é a madrinha do ETW. Bom, seguindo a sequência, nós teremos 3 falas. A fala de Denise Souza, enquanto editora, a fala de Luísa e a fala do Guedes, enquanto comentarista e que fez a apresentação do livro. Todas essas obras que vocês estão vendo são obras da ByBook. Dando seguimento, eu vou falar alguma coisa só de Denise, muito longe do tanto de coisa que ela fez e faz. Denise é psicanalista de Porto Alegre, é uma das editoras da ByBook, juntamente com a Márcia Zarte e a Adriana Mendonça. Editora que vem trazendo até nós vários títulos, inclusive traduzindo algumas obras e nos enriquecendo. Denise, autora, junto com a Adriana Mendonça, do livro Adulto Maduro no Divã, Ampliações Teóricas e Clínicas, que é um livro que, para quem tem interesse no tema, vale a pena, também pela ByBook, e ela vai falar um pouquinho sobre o lugar da editora em relação ao livro de Luísa Moura. Eu vou fechar o meu microfone, peço a todos que o façam. Mais uma vez,
Minhas desculpas pela situação e iremos dar prosseguimento agora. Com você, Denise. Bem, oficialmente, então, um bom dia a todas e a todos. Eu quero dizer que, independente desse início conturbado, né, é uma grande satisfação poder estar entre amigos e podermos nos encontrar por aqui, ainda mais num evento do ETW, que a gente sabe que o cuidado, o primor, o capricho na organização dos eventos é tão grande. Então, me coloco muito, olha aí, então me coloco muito no lugar, né, dos organizadores, sentindo todo o desconforto que deve ter sido e está sendo esse momento de invasão, de intrusão. Eu começo mudando a minha fala, né? Tinha pensado em iniciar de um outro jeito, mas inicio dizendo que nós que transitamos, né, pelo estudo, né, e pela teoria winnicottiana, nós sabemos o quão traumático é a invasão. E nesse momento, acho que todos nós, né, podemos sentir como uma experiência emocional muito desagradável o furo de uma barreira protetora e de holding por uma invasão externa inesperada, né, que rompe, né, tudo aquilo, as nossas defesas, e nos desorganiza. E nós sabemos que a teoria de Winnicott vem exatamente para dar sentido e explicação a esse fenômeno que é tão desumano e que pode correr o risco de nos desumanizar também. Que bom que somos adultos, que bom que temos defesas emocionais para podermos lidar com essa invasão maldosa, né, e perversa, que tenta romper esse ambiente de holding criado com tanto esmero e com tanto carinho para homenagear uma colega, né, uma profissional e um modelo para tantos nós, né, que nos inspira, que é a Luísa Moura. Então, agora eu retomo a minha fala. Eu acho que eu precisava dizer isso também para me recompor um pouco. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Denile ter o convite para estar aqui no lançamento de Humanos e a Luísa por ter escolhido a Bybook como sua editora. Nós sempre dizemos que o ato de confiança de um autor que nos entrega seu trabalho para a editoração nos é muito caro e tentamos retribuir com o máximo de cuidado e zelo para que o livro filho se realize como sonho. Preciso, entanto, dizer que editorar um livro da Luísa é uma espécie de presente, além de um grande privilégio, porque o livro já nos chega praticamente pronto, exigindo de nós o cuidado com os detalhes e exclusivamente com a editoração, estando longe, portanto, de poder ser considerado trabalhoso. Eu entendo que trabalhar com os livros da Luísa é uma verdadeira experiência de satisfação. Quando, parafraseando Bion aí, né, o que acontece é que a pré-concepção se encontra com a realização de uma forma muito prazerosa. E quando ela chegou com Humanos, o prazer foi redobrado. Vejam bem que eu já dizia que o livro Humanos chega num momento tão propício, tão oportuno, um tempo em que as polarizações fazem da desumanidade uma intensidade traumática. E acho que o que aconteceu no nosso início hoje, é uma prova disso. Mas vamos ao livro, que é o nosso objeto, né, de estarmos aqui reunidos. Humanos. Como descrever esse livro? É um livro que trata sobre a teoria de Winnicott? Sim. É um livro que fundamenta o trabalho analítico?
Sim. É um livro de adultos na linguagem da criança? Sim, também. Uma possibilidade de enxergar o novo no já visto, ao vê-las pelo olhar de Luísa Moura? Mais do que tudo. Mas Humanos é isso e muito mais. Pois a autora pensa o ser humano em toda a sua complexidade, em toda a sua natureza complexa, de tão rara definição, que é o humano constituído por tantas variáveis, variáveis inúmeras e incalculáveis, com as inevitáveis interferências do ambiente, vivendo num possível permanente risco de desamparo. A natureza humana tem força vital e seguirá seu curso numa integração, em expansão, chegando à independência, desde que o tempo seja sustentado, como nos diz Luísa, né? Para que o bulbo se torne narciso e o bebê continue sendo. Luísa Moura fala da teoria de Winnicott de dentro, como uma experiência vívida, como quem conta uma história do desenvolvimento emocional com a intensidade de uma história vívida e vivida, que faz sentido desde as entranhas, que pode ser, ao ser lido, vivido visceralmente. Por isso é um livro que nos comove e produz identificações sensíveis e diretas. Da vulnerabilidade às potencialidades, do desejável silêncio ao ruído da incompreensão, da dependência à independência, do traumático à plasticidade, do holding a possíveis experiências de queda, da queda do colo, da queda ao colo, do traumático às vivências harmônicas, de ritmo, de constância. Lisa vai tecendo a natureza do desenvolvimento humano e também, em paralelo, do acontecer analítico, quando o humano respeita a natureza. Na simplicidade de quem se desafia em busca de uma linguagem que seja muito mais emocional do que teórica, na simplicidade de quem conhece profundamente o que diz, na sensibilidade que transforma palavras em iluminação, nos defrontamos com as humanidades, do início ao fim do livro que a Luísa nos apresenta. Preparem-se, portanto, na leitura desse livro, para uma experiência emocional acompanhada da clareza de uma teoria profunda e metabolizada. Então, eu só posso agradecer, né, esse espaço de fala também às minhas colegas da editora Bybook e o privilégio de estar aqui no lançamento da Luísa. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Que palavras. E muitíssimo obrigada pelo holding e pelo acolhimento, pelas situações já vivenciadas. E, assim, a Silene acabou de me informar que possivelmente, sim, é um hacker, porque corremos o risco dele ainda tentar outras vezes. Tá? Eu gostaria já de deixar de antemão isso posto, porque, embora ela tenha bloqueado, ele pode fazer algo que ultrapasse. Denise, que palavras! Para variar, a sua voz é um embalo, é um aconchego no coração, na alma, e é isso mesmo. Preparem-se para uma viagem muito significativa na leitura desse livro, né? Que a cada palavra, a cada vez que a gente vai lendo, a gente vai
mergulhando e mergulhando, e se sentindo também abraçada e contemplada, e pensa-se também na nossa prática, nos nossos pacientes. Bom, agora teremos algum tempo com Luísa. Eu já falei um tanto da minha amiga, agora eu vou falar um pouco de alguns créditos. Luísa Moura, psicóloga clínica, bacharel em comunicação social, membro dos seminários Winnicott, membro do Comitê Sandoferense, coautora com José Alteiral dos livros Paixão e Criatividade, Breve Ensaio sobre a Maldade, Winnicott, Seminários Gaúchos, autora dos livros Ferenczi e Winnicott, Análise de Adulto na Língua da Infância e Uma Coisa Bem Pequena, Sem Nome, Humanos. Após a fala de Luísa, nós teremos o nosso comentarista, José Guedes. Daqui a pouco vou apresentá-lo também. Luísa, a palavra está com você. Muito obrigada pela presença de todos. Eu me sinto numa rede de segurança, uma rede protetora e, ao mesmo tempo, com potencial criativo enorme. Muito bom estar aqui com vocês e depois quero escutar vocês também. Agradeço imensamente as editoras, a Bybook, que acolhem com tanto carinho a minha escrita, enfim, são sustentadoras disso tudo. Denise, obrigada por essas palavras tão lindas. O prefácio do livro foi escrito também com muito carinho, com um ritmo poético também que me tocou bastante. Obrigada, Denise, Márcia e a minha mãe. É envolto de muito afeto esse livro, né? Porque a ilustração da capa foi feita pela minha filha, Rafaela Moura, e o Guedes é o convidado especialíssimo para fazer a apresentação do livro. O desenho da Rafa ali, fazer a apresentação do livro. Bom, muito obrigada, ETW, esse lugar que é minha casa, fico muito honrada de ser considerada madrinha, enfim, né, os projetos incríveis, criativos, sempre muito bem organizados, porque são sempre muito feitos com muito amor. Eu sei bem da onde nascem os projetos da ETW, né, do fundo do coração de cada uma das integrantes do grupo. Bom, falar um pouquinho do livro, a Dê, né, falou tão bem, porque ela, enfim, né, eu acho que foi uma identificação muito grande entre eu e as editoras, né, na produção desse livro, e entre eu e o Guedes também, né, o que para mim ficou muito demonstrado na apresentação que ele fez, que, enfim, que foi um embalo para mim, as palavras do Guedes também. Falar um pouquinho desse livro. Esse livro, ele nasce de um desafio, mais que um desafio, um encantamento que eu tenho há muitos anos com o estilo de escrita do Winnicott. Teve um bom tempo, em que eu fiquei, obviamente, muito ligada no conteúdo do que o Winnicott tinha para nos dizer, né? Esse conteúdo que, de certa forma, desafia e desconstrói muito do que a gente estuda de uma forma mais informal, enfim, na academia. Então, precisei lidar muito e investir muito no processo de apreensão do conteúdo do Winnicott, né? E todo mundo sabe, a gente gasta um tanto de energia também para desfazer algumas construções, alguns edifícios teóricos da psicanálise, ou desfazer, ou encontrar um outro lugar, fazer uma outra composição, mas, enfim, né, entrar em contato com o Winnicott e com o Ferenczi, que aconteceu depois, é trabalhoso nesse sentido. Acho que quem chega na leitura do Winnicott sem conhecer autores mais clássicos, talvez seja uma chegada bem diferente, né? Apesar de que a minha não foi tão trabalhosa assim, porque eu fui aprendendo Freud e Winnicott quase que contemporaneamente, mas mesmo assim, né, até eu perceber que existia
profundidade na escrita do Winnicott demorou um pouquinho, porque eu fazia o comparativo com os textos do Freud, que eram, esses sim, muito desafiadores para mim, né? Muito desafiadores. Daqui a pouco o Winnicott parecia um texto menor, e é menor mesmo, né? Ele ficaria feliz de saber que ele é um escritor, um pensador, um autor menor, né? Desse tamanho que ele quer ficar mesmo, é menor. Então, passado muitos anos em que eu me dedicava ao conteúdo da escrita do Winnicott, e fazia esse trabalho de reorganização, onde ficaria o Winnicott em mim, que é um lugar bastante confortável, e como eu colocaria Freud, em que lugar ficaria Freud, Melanie Klein, basicamente esses dois, um tanto Bion, que eu estudei um pouquinho, né, recolocando, mapeando dentro de mim cada autor. Chegou um ponto, então, em relação ao Winnicott, um ponto da nossa relação, em que eu tive espaço e tempo e intimidade com ele para começar a observar a forma da escrita, né? Com o conteúdo um pouquinho mais nos ossos, né? Com o conteúdo da comunicação do Winnicott já habitando meus ossos, como o próprio Winnicott fala em relação às leituras de Freud, né? Então, com o Winnicott habitando meus ossos, eu pude ter clareza para, opa, existe alguma coisa aqui, além do conteúdo, que está pousada na forma, né? Alguma coisa está pousada na forma. E pude, então, me dedicar a isso, sem ter muito como falar sobre isso, né? Porque justamente é a parte da escrita do Winnicott que é uma experiência oferecida, né? Ele usa a experiência para nos levar a uma certa intimidade, né? Uma certa possibilidade de soltar um pouquinho as defesas e entrar em contato com o conteúdo. Então, eu tinha vivido, eu tinha experienciado isso, né? Tinha chegado no conteúdo através desse convite estético do Winnicott, mas não tinha me dado conta disso, né? Comecei, então, a tentar pensar de uma forma um pouquinho mais objetiva como é que é esse convite estético que ele nos faz para que a gente chegue no conteúdo. O Winnicott tem uma escrita poética, mas ele também tem o cuidado de dizer que ele usa de recursos poéticos para fazer uma comunicação. O objetivo dele não é ser um poeta, ele usa de recursos poéticos porque ele tem uma comunicação, né, do campo do científico, da área da psicanálise, para nos fazer. Eu acho isso muito, muito importante. Acho muito, mostra muito os recursos estéticos e de comunicação e de escrita que ele tem, mas também eu acho muito importante ele reassegurar que ele tem uma comunicação para fazer. Ele tem uma tarefa. Penso que o Guedes, nosso psicanalista e poeta, depois ele fala sobre isso, se ele quiser, mas eu penso que na literatura, na poesia, a princípio, claro, pode-se ter algum objetivo, mas eu penso que a forma não está lá com o objetivo de fazer uma comunicação, a forma faz parte da própria comunicação. E o Winnicott não, ele diz isso com clareza, né? Uso de recursos estéticos, uso de poética para trazer o leitor para uma comunicação que eu tenho a fazer. Eu acho que isso é muito importante para a gente sair daquela ideia que por um bom tempo ficou sendo passada, de que o Winnicott, em termos teóricos, era mais empobrecido, né? Que ele tinha algumas coisas da clínica importantes para nos apresentar, né? Mas que ele, em termos de teoria psicanalítica, ele era um autor mais simples, simplório no mau sentido da palavra simples, né? Pouco sofisticado, vamos dizer assim, né? Um autor pouco sofisticado.
sendo que certamente, né, a gente vai conhecendo o Winnicott, vai vendo que ele não faz questão nenhuma de ser sofisticado. Então, nesse momento, né, depois de ter esse contato com a própria comunicação, com o próprio conteúdo das ideias do Winnicott, né, um contato, né, que a gente está sempre orbitando em torno do que ele quer nos dizer, porque são questões indizíveis, né? Então, a gente, o máximo que consegue fazer é orbitar em torno disso. Quando, né, eu passo, então, a ter também um tanto de consciência do meio pelo qual ele nos leva a essa comunicação, essa questão experiencial, né, que ele nos convida através de uma estética muito especial de escrita, né, eu comecei, então, a bem, né, pensar sobre isso com uma certa objetividade, como eu falei para vocês. E o que é? O que ele nos oferece, né, em termos estéticos? Ele nos oferece surpresas e ele nos oferece continuidades. Acho que basicamente isso. É assim que ele nos pega, nos captura pela estética. A escrita dele é muito rítmica, tem frases muito longas, ao mesmo tempo muito bem pontuadas para a gente manter o interesse na frase, apesar dela ser longa. Daqui a pouco ele constrói uma frase de 3 palavras, né? Como acontece, por exemplo, muito no texto Os Objetivos da Psicanálise. Daqui a pouco ele volta com uma frase muito longa. Em inglês, acontece muito da repetição da primeira letra da palavra, né? E a repetição de palavras com sentido parecido, preenchendo uma frase. E o que eu acho incrível na escrita do Winnicott, e ele tem consciência total disso, é o uso de palavras precárias, com sentido precário. O uso de palavras vagas. Ele se incomoda com palavras carregadas de sentido, porque ele tem um medo muito grande, isso ele fala textualmente numa carta para Ana Freud, ele tem um grande medo de usar palavras sofisticadas, e basicamente ali ele está falando da metapsicologia, ele tem muita preocupação, por exemplo, com usar a expressão objeto interno, objeto externo, identificação projetiva, própria contratransferência, são palavras que ele usa, mas sempre com muito cuidado e, inclusive, a contragosto. Tem um texto do Winnicott chamado Contratransferência, que foi uma palestra que ele foi convidado a dar sobre esse tema, não foi ele que escolheu o tema, e a gente nota, é um texto pequeno, a gente nota no texto inteiro a contrariedade dele de estar falando sobre contratransferência. A contratransferência é um dos termos e dos conceitos que ele tem muito cuidado, porque ele fica com medo de passar uma ideia de entendimento, onde, na verdade, esse entendimento não existe. Essa é a crítica que ele faz à metapsicologia em geral, nessa carta para Ana Freud, e que se traduz muito na escrita dele. É muito raro o Winnicott usar termos carregados da própria psicanálise, carregados de sentido, de uma linguagem fechada da própria psicanálise, né? Da língua da psicanálise. Ele evita usar a língua da psicanálise. Por exemplo, uma palavra que ele cita muito, que ele usa muito, ele usa muito, é algo. Algo isso, algo aquilo, algo. A gente vai lendo no texto dele, no desenvolvimento emocional primitivo, é escrachado ali no início, né? Algo aqui, algo ali, busco algo aqui, algo ali. Essa imprecisão na linguagem, esse uso de palavras abertas é muito claro no texto Desenvolvimento Emocional Primitivo. Mas isso permanece, né? Depois ele vai fazer uma aproximação, ele vai lançar mão da questão dos paradoxos, principalmente a partir de 1960, e daí é um outro recurso para nos surpreender, né? Daí eu acho que fica muito clara a utilização estética da surpresa, daquilo que surpreende,
O bebê é absolutamente dependente e absolutamente independente. O bebê cria aquilo que ele encontra. A objetividade só pode ser atingida através da subjetividade. Então, ele vem, então, eu acho que além de nos apontar para questões de conteúdo importantes, o uso do paradoxo vem como um novo recurso estético para ele nos convidar, nos chamar, nos levar à experiência da surpresa. Basicamente, eu penso que a linguagem do Winnicott nos captura pelo ritmo, pela continuidade ritmada e pela surpresa. Nós somos surpreendidos o tempo inteiro. Ele nos convida para ser esse bebê da dependência absoluta, bem cuidado, bem atendido nesse ritmo, nessa continuidade, e daqui a pouco ele nos chama na responsabilidade de adulto. Eu acho que é mais ou menos a escrita dele, nos convida, nos leva, organiza o mundo para a gente ser um bebê, e daqui a pouco nos chama a responsabilidade. Olha, você é um adulto, você é terapeuta, você é psicanalista, você é pai, é mãe, você tem responsabilidades. Eu acho que, basicamente, passa por aí o uso estético, os recursos estéticos que o Winnicott usa para nos embalar e nos acordar, É a forma e nos acorda para o conteúdo. Ele nos embala com a forma e nos acorda para o conteúdo, porque, como ele mesmo disse, eu uso recursos poéticos para levar uma comunicação. Bom, esse encantamento que eu tenho em relação ao estilo de escrita, além do conteúdo que eu descobri primeiro, me aproximei primeiro, e depois pude viver com um pouquinho mais de consciência, observar e me encantar com mais atenção o estilo dele, a forma da escrita. Isso tudo, obviamente, me inspirou para eu tentar fazer algum tipo de comunicação também embalada por uma estética que convide a uma experiência. Então, aconteceu, para mim foi bastante inquietante, me senti bastante atrevida quando eu fui convidada, agradeço o convite para o Seminários Winnicott Porto Alegre, me fizeram um convite para fazer uma conferência no Encontro Latino-Americano que aconteceu no Hotel Plaza, em Porto Alegre. Então, eu tinha essa responsabilidade de fazer uma conferência, e logo ali, com um público tão amplo, tão diverso, com muitas pessoas desconhecidas, inclusive, eu optei por fazer essa experiência, de fazer um convite à experiência. E fiz uma escrita, então, que passava, não vou dizer que se aproxime do valor da escrita do Winnicott de forma nenhuma, nem da forma como ele consegue usar os recursos poéticos, mas dentro das minhas condições, dos meus limites, me propus a fazer uma escrita que pudesse fazer uso de uma forma poética, de um embalo poético e de uma conversa com o leitor íntima. Agora que eu estou falando aqui com vocês, que eu estou me dando conta que o meu vale pela escrita do Winnicott, quando o Winnicott quer nos acordar. Eu te embalo como um bebê, mas não esquece que tu é um adulto com responsabilidades. Agora que eu me dei conta aqui falando com vocês, acho que o Guedes concordou comigo. Então, me propus, dentro das minhas limitações, a fazer uma comunicação banhada, envolta por uma experiência estética, por um atrevimento estético e poético, que foi, então, uma conferência que eu apresentei, que se chamava Confiabilidade, : a natureza sendo humana.
no encontro brasileiro, eu apresentei um desdobramento desse texto, intitulado Holding, : a natureza sendo humana. Bom, a ideia de natureza humana permeia o livro. A ideia de natureza humana que, para Winnicott, entre outras coisas, aponta, traz no seu cerne a ideia de uma continuidade, né, de um fio de continuidade que nos acompanha durante toda a vida. Basicamente, né, quando a vida vai valendo a pena ser vivida, quando é possível ir avançando na direção da independência, né, o Winnicott aponta que existe claramente um fio de continuidade, e esse fio de continuidade já nasce conosco, esse potencial a essa continuidade é algo que nasce conosco. Então, esse é o objetivo, esse é o conteúdo, falar um pouquinho desse fio da continuidade, da importância dos cuidados, a Denise estava falando do bulbo e do narciso, do nosso lugar como adultos, bastante trabalhoso, e ao mesmo tempo que não deve ser reconhecido e percebido precocemente por aquele que a gente cuida. Isso vale, né, no cuidado de bebês, como na clínica também, tanto de crianças como adultos, né, que a gente possa ocupar um lugar pequeno, ainda que muito trabalhoso, né, o lugar de quem organiza o ambiente, recebe o material que vem do outro, o material, inclusive, sensorial, sensível, afetivo. E tem uma expressão que eu tenho usado, que tem feito muito sentido para mim em relação à clínica, mas também ao cuidado com crianças, que é o nosso papel de guardar e aguardar. Acho que isso ajuda um pouquinho a falar do lugar do terapeuta e do analista nessa teoria proposta por Winnicott. A gente está no lugar de quem guarda aquele material, muitas vezes fragmentado, desconexo, confuso, a gente vai guardando e aguardando. Bom, então o livro começa falando dos cuidados com esse bebê, desses cuidados silenciosos e anônimos, que para não perturbar esse fio de continuidade, essa tendência ao vir a ser, e muitas vezes, claro, esse cuidador anônimo, ele participa, e esse é o lugar dele, da continuidade e do ritmo, o ritmo, penso eu, que lá no início, o ritmo é o pai da confiabilidade. No início, uma criança não sente confiança, porque ela não conhece a dependência. O que a criança sente é o ritmo, gradualmente um ritmo que vai se tornando um ritmo do qual ela participa, no qual ela se sente integrada, e quando começa a ter os flashes de que existe alguém cuidando dela, ela já foi tocada pelo ritmo. E agora esse ritmo pode se chamar confiabilidade, confiança no outro. Só é um encontro criativo entre a criança que sai da dependência absoluta e encontra um adulto, só é uma experiência criativa se essa criança, sem perceber, viveu cuidados ritmados suficientes, para que ela venha a ter confiança, e nesse ambiente de confiança, nesse espaço interno, que passa a ser interno também de confiança, ela se sente pronta para reconhecer, deixar de reconhecer, reconhecer de novo, deixar de reconhecer, reconhecer de novo, que é como o Winnicott diz, o início é uma soma de inícios. Mas para o final do livro eu vou falando, então, eu faço uma brincadeira, se a gente gostar muito de ser humanos, se a gente ficar muito à vontade sendo humanos, quem sabe a gente até escolhe a profissão de ser psicoterapeuta ou psicanalista, que é uma coisa que fecha bem, é bem indicado para quem gosta de ser humano. E o livro, então, continua falando um pouquinho mais da clínica e do nosso lugar, desse nosso lugar pequeno e trabalhoso
na clínica, como o Winnicott diz, né, o quão pouco é necessário fazer, né, ou o quão pouco é necessário aparecer na clínica. Eu queria só ler uma passagenzinha do livro, bem pequenininha, e depois, então, o Guedes tem a palavra. Com licença. Uma tendência à continuidade que se seguiu, apesar da ardência nos pulmões, apesar do ambiente frio, do ambiente quente, apesar da gravidade que empurra para baixo. Essa tendência continua inalterada em sua essência, porém, engrandecida por seus triunfos silenciosos. O bulbo está lá, com seu potencial ao amadurecimento, ganhando tempo. O mundo externo está lhe presenteando com o tempo. Mas ninguém conta, é um presente anônimo. Psh, silêncio. Ele precisa de silêncio. Ele precisa de penumbra. Ele precisa de colo para não cair para sempre. Silêncio. Vamos fingir que não estamos aqui. Vamos fingir que a gravidade não existe. Segure-o com firmeza, mas também com delicadeza. Era essa passagem que eu queria ler para vocês. Obrigada. Quanta beleza, quanta coisa linda e, ao mesmo tempo, uma aula. Né? Um passeio pela teoria, com essa suavidade, com esse encanto e com esta profundidade. Né? E, de fato, aquela questão que a gente sempre fala, né, Luísa? Assim, precisavam tanto quanto da poesia para poder trazer algo do tempo das delicadezas, né? Falando em poesia, lá vamos nós. José Guedes, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Luísa, pelas suas palavras. Guedes, do Rio de Janeiro, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio, tem 3 livros publicados, se não me falha a memória, hoje, presencialmente, tem o lançamento de mais um, lá no Rio. Não é isso, Guedes? E também, depois você pode dizer para os colegas aqui do Rio, para poder comparecerem lá. E perguntamos a ele, não é? O que é que ele gostaria, como ele gostaria de ser apresentado. Aí ele disse assim, abre aspas, um ser humano que caminha em direção de tornar-se cada vez mais humano. Fecha aspas. É com muita alegria que trago o Guedes. Guedes tem tempo, sem tempo, nos encontros brasileiros de Winnicott, e sempre é o responsável pelas cartas abertas que, quando o brasileiro aconteceu aqui em Fortaleza, eu fiz questão de que elas fossem colocadas no nosso site, não sei se você lembra, Guedes. E ele também continua fazendo, e são cartas belíssimas que nos abraçam antes da gente chegar no brasileiro. Eu já imagino o que é que não deve estar vindo para este brasileiro que será agora em Paraíba, João Pessoa, no próximo ano, porque eu sei que ele é um amante do nosso Nordeste. Bom, Guedes, com você, para que você possa, já que você apresentou o livro na escrita, nos traga na sua palavra, na sua voz, para que a gente possa te escutar um pouco. Em seguida, a gente vai abrir para que quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Obrigada. Com você, Guedes. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz, muito emocionado de estar vivendo esse momento, porque a Luísa, ela não escreveu um livro, na minha concepção.
na minha concepção, ela escreveu o livro. Né? Porque a força do que a Luísa colocou nesse livro, a força transformadora e alentadora ao mesmo tempo, é para ficar para a eternidade. Vai ser alguma coisa que a gente vai estar sempre recorrendo a ele, porque o livro fala exatamente disso, né? De nós nos atentarmos pela necessidade de sermos cada vez mais humanos. Nós, independente da profissão. Né? Isso serve para os psicoterapeutas, psicanalistas, para os médicos, no lato sensu, para os advogados, né? Que ficam presos ali na letra da lei, né? Quando vão julgar um ser humano. Quer dizer, isso é uma questão muito séria, às vezes, sujeito. A gente tem visto aí, né, pessoas que vão para a cadeia e falam, não era nada disso, ver as mães chorando, meu filho não fez nada, e depois, às vezes, até alguns anos, vão descobrir que não tinha feito nada mesmo, e aí vão, porque, enfim. Eu acho que o que aconteceu hoje aqui no começo foi muito bom ter acontecido. Viu, Denise? Denise, você não tem do que se desculpar, você tem que agradecer, que foi muito bom ter acontecido o que aconteceu, porque foi uma introdução do que nós vamos conversar hoje. Não é? Porque ali, naquelas cenas, tanto na outra da metralhadora, que disseram que também fizeram uma vez, que não viu, enfim, que estavam ali eram seres humanos. E essa invasão, que nós fomos, entre aspas, vítimas ou agraciados, como introdução, foi feita também por um ser humano. E essa é a questão que eu sempre me coloco, né? Está, inclusive, em um dos livros meus. Sabe o ser humano, o que aconteceu antes mostrou que não. Né? Eles quiseram mostrar que são humanos, mas ser humano é uma outra coisa. Mas são seres humanos. Enfim, então, para a gente agradecer, né? Para ter dado a oportunidade para a gente dar sequência a pensar nessa questão tão séria que a Luísa nos traz no livro, através de um desenho, de uma costura que ela fez com o pensamento do Winnicott e com a clínica, né, do Winnicott, e nos trouxe de uma maneira muito delicada e muito poética. A Denise apresentou, falou no início, né, a Denise, junto com a Adriana e com a Márcia, escreveram o prefácio belíssimo do livro. Né? Eu escrevi, fui convidado, tive a honra de ser convidado para escrever a apresentação do livro da Luísa. Né? Eu pensei em ler a apresentação que eu fiz, mas aí pensei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou apresentar a Luísa para ninguém, eu tenho a minha Luísa, cada um tenha a sua. Vá chegando à conclusão de quem é a Luísa para cada um de vocês, eu tenho a minha. O Winnicott nos falou isso. Eu prefiro que ninguém se diga o winnicottiano. O winnicottiano sou eu. Cada um seja aquilo que é. E é disso que ele fala, no sentido da necessidade de nós crescermos para menor e chegarmos cada vez mais próximos daquilo que nós somos, né? E não aquilo que gostaríamos, que gostaria de ser ou que gostariam que fôssemos. Isso é outra coisa. Então, que cada um seja o que é. Né? E a Luísa é o que é desde os primórdios, desde que eu, pelo menos, a conheci. Né? Ela sempre esteve à frente
do nosso tempo, sempre esteve à frente do nosso tempo. E quando eu digo que cada um tenha a sua Luísa, é por aí, né? Para ir convivendo e percebendo e lendo as coisas que ela já publicou, que ela já escreveu, e vá chegando aí à sua conclusão de quem é a sua Luísa, e a pessoa vai se surpreender sempre, como eu acho que a Adriana, a mãe dessa beleza que é a Luísa, ela deve se surpreender sempre. Caramba, onde é que essa menina vai parar? Meu Deus! Não é? Não para de seguir. Quando é que ela vai parar? Não é para saber mesmo, viu, Adriana? Não é a gente só tem a agradecer, né? E outra coisa foi isso aqui está sendo... Quero pegar aí um finalzinho também do que a Denise falou em relação às cartas que eu escrevo, em relação à Paraíba, em relação à minha afinidade pelo Nordeste, pelo povo nordestino, de isso ter que... Esse dia tão especial como o de hoje, que nós estamos celebrando essa obra da Luísa, tenha sido construído esse dia pelo Nordeste, né? Pela galera do Ceará, enfim, pelo Nordeste. Porque, olha, só para citar um exemplo de grandes obras que, se não fossem os nordestinos, não estariam de pé. Só um exemplo. Brasília. A gente pode gostar, não gostar, discordar, não, mas foi uma grande obra em que o Juscelino convidou Niemeyer e Lúcio Costa e chamou os nordestinos para construírem Brasília. Eles tiveram a ideia, colocaram no papel, os nordestinos foram lá e construíram. É uma obra que virou a nossa capital, né? Quer dizer, enfim, e ficou, porque é uma obra eterna. Brasília é uma obra eterna, construída pelo nordestino. Niemeyer falou isso no dia da inauguração de Brasília. Agradeceu ao povo nordestino, porque, se não fosse o povo nordestino, nada teria acontecido. Palavras do Niemeyer, em que eu, pelo menos, tiro o chapéu, né? Enfim, então é disso, quer dizer, é desse conjunto, né, que nós estamos falando. E a Luísa conseguiu costurar a obra do Winnicott com uma delicadeza. E uma coisa que eu fiquei pensando, uma vez não, coisa de 15 dias, um colega nosso, que eu respeito muito, quem tem uma grande consideração, ele falou que conhece, da Luísa dele. Ele fez um comentário, falou assim: não, a Luísa, ela fala assim, sem... vai falando, não tem que não ler nada, ela vai falando, ele fez esse comentário. E aí eu ouvi e falei: bom, essa é a Luísa dele, né? Tudo bem. Aí eu fiquei na minha, mas fiquei pensando depois, sabe por quê? Porque a Luísa subverte com esse jeito de ser. Ela é subversiva, não sei se de nascença, viu, Adriana? Mas ela é subversiva nas coisas que ela faz, né? Por exemplo, em relação a isso, ela subverteu a palavra de isso foi decorado, né? Sabe decorar a tabuada na escola? 3 vezes 7, 21, 4 vezes 8, 32, você tinha que decorar. Isso não é decorar, não. Isso não é decorar. Isso é racionalizar, é cristalizar e guardar na cabeça. Quem decora é a Luísa, que a Luísa fala de coração. Decorar é falar do coração. Ela fala do coração. O que ela falou isso aqui hoje, né, na questão dos ossos. Então, os ossos, quer dizer, vão ficando e ela vai abrindo frentes em relação àquilo, não que ela pensa, que ela raciocina, mas em relação ao que ela sente. A Luísa, desde o início, trouxe para nós, e quem convive com ela todo esse tempo, e a Denise sabe disso, né, muito bem,
porque foi aí que aconteceu uma das coisas mais belas que a Luísa nos possibilitou, quando ela entrou com o teatro para nós, trouxe o teatro para nós representarmos no palco, né, questões que estavam sendo ali vividas no outro lugar. E a gente vai, e depois a Adriana, como é mãe da Luísa, assumiu a direção, deixa eu dirigir essas... E aconteceu um episódio até muito interessante, que eu acho que foi justamente em Fortaleza, se não me falha a memória, que a Luísa se atrasou porque tinha o lançamento de um livro dela, né? O lançamento de um livro dela que não tinha saído, a gráfica atrasou um pouco, não sei o quê, e aí ela não conseguiu chegar a tempo da apresentação da peça. E aí depois a Adriana me contou isso, que a Luísa ligou para ela de Porto Alegre, né, que a Adriana já estava, dirigiu a peça e tal, e para perguntar se, dentre outras coisas, isso a Adriana não me falou, mas uma das coisas que ela me falou, que eu nunca mais esqueço, e o Guedes, ele colocou algum caco nessa peça, né, porque eu sentia ali, né, com essa coisa assim que a Luísa nos proporcionava, que a gente também podia colocar o coração. Fazíamos leituras dramáticas, mas a leitura dramática está aqui. Agora, aquilo a gente fazia, a gente decorava, fazia decoração, era decorado, quer dizer, era decoração, né? E aí eu mandava lá os meus cacos que acabaram tendo sido assim, palco, né, de comentários. Quer dizer, a Luísa nos proporciona isso. Quer dizer, ela é danada, ela nos proporciona o que ela proporciona a ela mesma, né? Vai nos dando a oportunidade de compartilhar com ela ali, ó, sem verticalidade, na horizontalidade. E isso ela retira da obra do Winnicott, e na questão da clínica ela coloca isso para nós, como o Winnicott coloca para nós, né? Com todo o respeito que nós todos temos à genialidade de Sigmund Freud, né? Da clínica de Freud, como ela nos foi apresentada nos primórdios, nós também, por ter respeito à genialidade dele, nós devemos lembrar sempre que ele previa tudo isso. Ele disse que não vai ficar por aí, vai prosseguir, né? As mudanças vão continuar acontecendo, as leituras da teoria psicanalítica vão continuar acontecendo, a clínica vai se transformar com o tempo, né? E Firenze, por exemplo, que foi amigo do Freud, foi paciente dele, foi um dos primeiros a criticar essa psicanálise, né? Uma pena que tenha se transformado em algo pedagógico, a psicanálise, né? Quer dizer, e aí o Bion veio depois, o Winnicott, quando ele chega, o André Green, o Winnicott, o Balint, começaram a trazer contribuições nesse sentido. Não vou me estender aqui, mas o Winnicott, do que se trata, né? Ele mostra isso, né? Não se considerem, ninguém pode se considerar um winnicottiano. O winnicottiano sou eu, cada um seja o que é, né? Para poder permitir que o outro desenvolva em si essa capacidade de crescer para menor, né? E a Luísa, por exemplo, ela é grande porque ela cresceu para menor, né? Ela não precisa pedir passagem, ela passa por qualquer buraquinho que a gente abre, ela passa, porque ela cresceu para menor. E, enfim, e o nosso paciente precisa estar com uma pessoa que consiga crescer para menor. Isso a Luísa nos traz no livro dela, né? Para que ele possa, o nosso paciente, se desenvolver, né? Chegar ao seu verdadeiro self, chegar ao seu ponto
inicial sem passar pelo conhecimento do seu terapeuta, do seu analista, né? Que ele mesmo vai descobrindo, que o analista, o terapeuta, consigam permitir que isso aconteça, que na época do Freud não era possível, na época de Klein, muito menos, e o Freud tinha lá suas razões, ele precisava fazer uma coisa amarrada mesmo, porque estava defendendo a ciência, porque ele foi muito atacado pelas cientistas da época, ele, para defender a ciência, ele precisou amarrar muito bem, não só a teoria, como só a clínica, quer dizer, mas ele admitiu que, né, e admitiu mais, né, o que a Luísa falou, que a Luísa, inclusive, olha, eu recomendo fortemente esse livro, que ele não é bom, não é um livro bom para nós, não, ele é absolutamente necessário para cada um de nós que está aqui. E a gente tem que ficar atento, porque o Freud mesmo, porque a escrita da Luísa é uma escrita extremamente poética, é um livro de uma prosa poética. Você vai lendo, você não vai se dando conta, aquilo vai entrando em você, e quando você começa a querer se entusiasmar com alguma possível descoberta que queira subir a cabeça, a Luísa fala: silêncio, silêncio, vamos, né? Calma, né? Enfim, então é disso que nós estamos precisando para continuar caminhando. E nesse silêncio, eu queria, assim, já terminando, que é tanta coisa, eu queria lembrar uma música do Paulinho da Viola, né, que é compositor carioca, né, e Para Ver as Meninas, é a música do Paulinho da Viola, que é uma música que retrata a relação nossa com os nossos pacientes. É como se fosse uma música, uma letra escrita pelo nosso paciente, falando de tudo isso que nós estamos falando aqui, que está no livro da Luísa também. A letra diz assim, o nome da música é Para Ver as Meninas. O paciente diz assim, né, segundo a letra do Paulinho: silêncio, por favor, enquanto eu guardo aquela dor no peito, não fale nada sobre meus defeitos, eu já nem lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído, né? Quem sabe de tudo, olha o recado que ele dá para o analista, né? Quem sabe de tudo, não fale. Quem não sabe nada, se cale. Porque hoje eu vou fazer ao meu jeito, eu vou fazer um samba sobre o infinito. Enfim, é isso, né? Quer dizer, é isso que a Luísa nos mostra, né? Que está na obra do Winnicott, com muita delicadeza e com muita poesia. E uma coisa que é muito interessante é a gente pensar nessa questão do bulbo, né? Que ela nos traz no livro, que existe o bulbo que está lá em nós desde o início e vai ficar até o fim. Não sei se ele vai nos abandonar no fim, porque nós não sabemos o que acontece depois, né? Uns acham que depois ele pode voltar em outros seres, né? Enfim, há quem acredite nisso. E está em aberto. Ninguém voltou para contar, né? A Luísa mostra isso no livro, né? A transformação, que a gente vai, no final da vida, a gente tem traços inequívocos do nascimento, né? É assim, Adriana, confere isso em relação a Luísa, o bebezinho lá, quando você viu pela primeira vez, permanece nela
aqueles traços, alguns traços. Ela tem a mesma carinha. Pois é, pois é. E a mesma delicadeza, vamos dizer Pois assim. Pois é. Enfim, então está aí. Ó, ninguém melhor do que a Adriana para confirmar o que a Luísa defende. Né? Para terminar, então, em relação ao bulbo, eu queria ler, esse é o último livro meu de poesias, né, que está sendo lançado hoje pela editora. Depois eu vou fazer um outro lançamento, mas pela editora Espaço Potencial, Poemas e Outros Rabiscos. Eu, quando escrevi esse livro, foi muito antes de eu ter lido o que a Luísa escreveu, do livro dela, foi muito antes. Mas, enfim, uma prova cabal, né, absolutamente sustentável e tranquila, que eu tenho a minha, Luísa, está aqui, a prova está aqui, no que está nesse livro, quando eu escrevi Trajetória, pensando no bulbo, né? Trajetória, quer dizer, e o que a gente se busca, o que a gente busca nessa nossa constituição da nossa subjetividade, da nossa humanização. E, gente, olha, por favor, nós estamos precisando muito de humanizar o ser humano. Muito, muito, muito. Né? Não tem sentido a gente falar em guerra a essa altura do campeonato, né? Tendo a gente passado pelo que a gente passou, né? O Holocausto, aquela tragédia, enfim. Não tem sentido a gente permitir que isso aconteça ou que queira que aconteça novamente. A gente não pode permitir isso. Não pode permitir. Então, está aqui a trajetória. É assim. Pensem no bulbo. Né? Aquém do começo, a vida. Já estava aqui, viu, Luiz? Aquém do começo, a vida. Está no Winnicott. Né? Além do fim, a dúvida. No singular e misterioso Big Bang de cada um de nós, o arco esticado lança a flecha das possibilidades para dar início à travessia. Os alvos são variáveis e imprevisíveis. Um desalinhavar constante de fios das ilusões e de fios das desilusões. Amores recusados e correspondidos na incansável busca da comunhão. Amizades cultivadas a fio, anos a fio, depois abandonadas, que podem adiante serem resgatadas ou não. Incontáveis sucessos e fracassos num zigue-zague de altos e baixos com o seu traçado de eletrocardiograma de sístoles e diástes enlouquecido. Nos porões das consciências, conflitos inalcançáveis, perturbadores da paz, sempre esperada. É isso que a gente vive na trajetória desse nosso bulbo, a gente vai passando por tudo isso. Mas, por outro lado, as perturbações trazem a turbulência geradora de transformações na exuberância da sua vitalidade. Passamos por isso agora, antes do início. Né? Eu vou repetir. As perturbações trazem a turbulência geradora de transformações. Geradora de transformações na exuberância da sua vitalidade, é o bulbo. O bulbo no sentido da humanização. E a flecha segue seu rumo, com traços ora retilíneos, desviantes, circulantes, em eclipse, em parábolas e outras tantas geometrias. No seu percurso, a flecha vai convivendo com uma incalculável combinação de variedades e descobertas, promotoras de alegrias e tristezas. No crepúsculo da travessia, com a proximidade do ocaso,
nossa flecha vai, inevitavelmente, enfraquecida, vai dando sinais inequívocos de ter cumprido sua sina. Os propalados alvos, variáveis e imprevisíveis, jamais poderiam significar algo a ser pretendido, atingido, conquistado. Jamais poderiam significar algo. Olha o algo aí, Luiz. Né? Poderia significar algo a ser pretendido, atingido, conquistado, por não terem na sua formulação características que os tornem únicos, fixos. Não tem. Não tem isso nos nossos projetos. Portanto, como alvo, são inexistentes. Não existem esses alvos tão propalados. Tudo não passa de uma construção ficcional para justificar e motivar o deslocamento da flecha. Ao fim e ao cabo, é a trajetória que vai nos constituindo em nossa subjetividade, a oferecer singularidade ao ser de cada um. Logo, sendo assim, o alvo é a trajetória. E estamos aqui no meio dela. Eu acho que é isso. Sigamos nessa trajetória em busca de um vazio, em busca do nada. O alvo é a trajetória. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Guedes. Muito obrigada. Suas belas e profundas, verdadeiras e sinceras palavras. Já abrimos aqui para todos, né, para começarem os seus comentários. Tem muito comentário no chat. Verônica e Luana podem ajudar nesse sentido, mas já vou aqui na sequência, nós temos a Cris, de Fortaleza, e o João, de Fortaleza. Vamos lá, Cris, a palavra está contigo, para que a gente possa contemplar os demais e também ver alguma coisa no chat. Denise, só um instantinho, me perdoa. Diga, Guedes. Um comentário em relação ao João. Hã? Um comentário em relação ao João. Ah. João não é de Fortaleza. O João é Fortaleza. Só isso, simples assim. Ok. Ele sabe que eu acho isso. Ok. Cris, por favor. Olá, bom dia. Queria falar da minha alegria. De estar aqui nesse lançamento. E pegando uma palhinha do Guedes, quando ele diz que cada qual tem a sua Luísa, né? Eu também tenho a minha Luísa. Essa que tem um hold enorme. Tanto tão largo, que a gente se espraia e a gente se sente íntima, se sente em casa, né? Nessa rede de confiabilidade que ela abre e que a gente vai, na verdade, assim, vai no embalo e vai desde as nossas turbulências até numa inquietação que pode ser também criativa. E eu achei o máximo ela usar o coração de Narciso da Rafaela, sua filha, né? E muito significativo, Luísa, e que remete a cada um de nós a guardar, né? Para que a gente guarde também esse sentido desse tempo suspenso, né, de ser e crescer para baixo. Que coisa linda, tu é muito emocionada com o teu livro, só o vi ontem, né? Na verdade estava com a Denília, não tinha ido buscar, mas que alegria, que emoção. E um beijo muito grande, é muito especial estar aqui e ter você apontando muitos caminhos. Um beijo. Um beijo, Cris, muito obrigada, muito especial de estar aqui conosco, maravilhoso. Eu e a Cris, a gente tem uma comunicação bem rica pelo WhatsApp, né, Cris? A gente se fala bastante, muito bom. Obrigada, Cris.
Só uma coisa, Cris, você terminou assim, é muito bom a gente ter a Luísa, é essa sensação mesmo de tê-la perto, muito perto. É isso mesmo. João, pode falar. Primeiro, da minha alegria de reencontrar a Cristiana, viu? A Luísa, né, eu não vou citar a Luísa, né? Eu acho que o Gás falou muito bem, né? Mas eu fico muito feliz, Luísa, em ter participado com você de um livro, né? E depois você escreveu também um prefácio do livro que fiz. Eu acho que aproxima muito do seu, você até tinha conversado sobre isso, né? Vou falar um pouco do livro que eu li, entendeu? Que eu li, eu acho que eu li de uma vez só, já reli também, Luísa, aquele que a Adriana até falou. Assim, a surpresa que tem, o encantamento que dá na leitura, né? Aquela frase inicial que você começa com o unicórnio, tudo é natureza humana, né? E eu pensei que era um livro mais técnico, mais de psicanálise, né? Até que você nos surpreende com uma poesia, né? Eu diria que até uma poesia moderna, né? Mas que você já leu aqui, né? De forma estrutural. Mas algo assim que é apaixonante, eu vou ler essa parte aqui, né? Que mostra não só a forma, mas também o encadeamento, a poesia como uma canção, né? Você vê como é que nosso colo, nesses tempos que virão, se chamará abraço, se chamará quarto, se chamará parede, se chamará lar, quer dizer, esse encadeamento. E uma coisa, Luiz, assim, que eu fiquei apaixonado também, que me lembrou também o livro do Mário Quintana, o último livro dele, né, que ele deixou vários espaços, não sei se foi inspiração ou mesmo se foi intuitivamente também, esses espaços que você coloca, né, entre frases e outras, né, e vou citar apenas uma, né, que é da natureza se expandir e nós vamos dando espaço, vamos dando os nossos passinhos para trás, combinado, ou seja, você volta uma linguagem coloquial como que interagindo com o todo, pedindo que também interaja com você, né, participe do seu livro, né, você se sente dentro do livro, né, dando espaços ou para fazer imagem, sentir, conversa, pergunta, rabiscos, então uma troca de rabiscos também. Então, é um livro assim que vai preenchendo você. Eu acho que é um livro assim de aguardar, de se adaptar, de guardar. Você mistura poesia, mistura frases, né, bem impactantes, como sobrevivência, o ato de sobreviver, e volta no final com um embasamento teórico de Freud. Quer dizer, um livro assim que é um livro extremamente criativo, muito criativo, né, de uma poesia assim, misturando, né, a psicanálise com a poesia, com a linguagem, com a interação. É um livro apaixonante, Luísa. Parabéns, parabéns mesmo, tá bom? Adorei todas as palavras do Guedes, né, da Denise, né, e obrigado por estar aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, João. Eu tive prazer de escrever um livro, Rabiscos de Oteral, com o João. Na verdade, a minha participação é uma participação pequena, valeu a experiência de estar, enfim, construindo algo com o João, mas o fio condutor foi o próprio João. Mas eu também quero falar do teu livro novo, que eu tive o prazer de fazer o prefácio. E eu falei para o João, é incrível esses livros estarem saindo, saindo do Prelo na mesma época, porque tem uma ligação íntima, uma correspondência entre esses livros. Tanto é tudo tão composto que o prefácio que eu escrevi, eu acho que tem muito do meu livro que eu ainda não tinha escrito quando eu escrevi o prefácio. E, claro, eu não lembrava mais, e daí, quando eu fui reler o prefácio, tem uma aproximação muito grande, enfim, entre os dois livros e entre o prefácio e o meu livro. Obrigada, João, pelas tuas palavras. Obrigada, João. Seguindo a sequência, nós temos agora a Carlota, aqui de Fortaleza, depois a Auricélia, de Fortaleza, e depois a Ana Melgaço, do Rio. Carlota, com você.
Ok. Então, quero começar dizendo que está sendo uma satisfação participar desse lançamento, né, com tantas colocações ricas que nos provocam a pensar e a seguir em frente na nossa profissão. Quero agradecer a Luísa pela dedicatória carinhosa do livro, né? O seu livro é algo impressionante, ele é profundo e, ao mesmo tempo, ele é de uma delicadeza de espírito, de uma leveza, assim, incalculável. Nos faz mergulhar naquilo que é dito e vai entrando de uma maneira muito doce, muito suave, e que me remete a quando ele falou: a Luísa não lê nada, vai falando, porque é algo da ordem da internalização, aquilo que entra, que passa a fazer parte da gente e que flui, porque foi internalizado, né? Então, eu tinha também selecionado algumas passagens aqui que me chamaram muita atenção. É um livro que é para ser lido, relido, pensado, mas é aqui na página 29. Vamos combinar. Ninguém conta ao bebê, ou ao bulbo, todo o trabalho que temos para que ele não perceba. Silêncio. Isso assim, é de uma delicadeza e de uma profundidade enorme. Nós não somos para ser percebidos. O bebê tem que sentir esse bem-estar. Da outra hora, quando fala de que quando se instala a confiança, a análise já está ocorrendo, né? E eu também acho isso de uma profundidade muito grande, de uma mudança de paradigma, né? Do que Freud pregava quando ele só recebia os neuróticos, para esse outra psicanálise do cuidado, que é o que as pessoas que estão aqui, penso, se propõem a fazer. Outra foi a que o João colocou aqui, nosso colo nesses tempos que virão. Se chamará abraço, se chamará quarto, se chamará paredes, se chamará lar, né? E gostei muito de ter lido esse livro, vou ler e reler inúmeras vezes, teria mais dezenas de citações e desdobramento, mas tem outros colegas aqui. O Guedes também, que eu não tinha conhecimento antes, gostei muito da sua fala, está também de parabéns, né? A Denile, que nunca mais eu tinha visto, com uma colaboração extraordinária com o ETW. O João, meu companheiro de Winnicott, enquanto nós estudávamos aqui em Fortaleza, com o Davi Bocumolé, que já não está entre nós, e a todos os colegas aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Carlota. Luísa, você quer dizer alguma coisa? Eu só estou preocupada com o tempo, como sempre, o tempo. Acho que a gente já se encaminha para o final, não é? Mas ainda temos a fala de alguns colegas. Então, peço para que sejam breves, para que a gente possa que mais pessoas possam falar. Luísa? Quero agradecer a Carlota as palavras dela, que coisa boa de escutar, é um prazer enorme. Agora a gente está ficando mais próxima, né, Carlota? A gente está se encontrando mais. Muito bom te ter pertinho. Obrigada. Então, agora a Auricélia, depois Ana e Adriana. Pronto, estão ouvindo? Sempre eu acho que não estou ouvindo. Não, eu vim só aqui mesmo parabenizar a Luísa, né? Acho que mais uma vez, porque quando eu acabei de ler, ela sabe, fui lá perturbar ela no WhatsApp, assim, super emocionada, porque eu fiquei muito impactada. E, assim, só parabenizar a Luísa por esse atrevimento, né? Como dizer, como as palavras que nos embala, nos seus braços literários, vamos dizer assim, e que nos acorda com essa continuidade, né? Dessa humanidade, dessa sensibilidade, dessa doçura, né, que você traz, não só nesse livro, mas como você traz também no seu... na verdade, no seu livro, né, alguma parte que você fala cheia de sensibilidade da humanidade, né, em que você traz, Luísa, dessa questão do bulbo, né, que a gente
o melhor de nós, como cuidadores, é sobrevivemos no 41, página 41. Sobrevivemos aos nossos humores, ao nosso cansaço, às nossas paixões, nossos desejos de morte, aos ímpetos de retaliação, sobrevivemos. Então, assim, eu faço link com a aula de ontem, só rapidinho, porque vai de novo aquela questão um pouquinho da nossa conta transferência, e como a gente, né, tem que ir sobrevivendo a tudo isso. E só tenho que agradecer, né, porque é muita, muita riqueza, não quero me demorar, viu? Parabéns novamente. Muito obrigada. Obrigada, Auricélia, que bacana essa conexão que tu fez com a nossa conversa de ontem. Obrigada. Obrigada. Ana, é com você. Não, estou com som agora, né? Está me ouvindo? Sim, Ana, estamos ouvindo. Olha só. Ih, gente, agora quando começo a falar, eu me emociono. Não sei se eu estou ficando velha ou gaga, ou vovó, ou, ou se realmente agora é uma atividade atrás da outra, todas as atividades são muito emocionantes, né? Quem é Luísa, né, para mim? E quem é Luísa para mim? Bom, Luísa, para mim, eu chamo de minha sobrinha, né? E aí, Adriana, eu já chamo de minha irmã, né? Mas Luísa, ela está no meu livro, que saiu em 95, Winnicott, 24 anos depois, né? E eu tenho a impressão que é o primeiro trabalho também da Luísa publicado, né? Isso mesmo. Bom, e o livro, então, está no meu coração desde então, né? Luísa, nessa época, ela era uma menina linda, linda. Hoje em dia, ela é uma mulher linda, muito linda. E como cresceu essa menina, né? E quanto valor tem essa mulher. Muito valor. Eu tenho não só carinho por você, Luísa. Eu não posso falar que agora me emociono, estou ficando velha, que horror. Mas não é só carinho. Um respeito enorme pela mulher que você se transformou. Parabéns. Mas também filha de quem não podia ser diferente, não é verdade? Então, eu quero falar também do prazer enorme de encontrar tantas pessoas queridas e amigos de tantos anos. Eu sei, Denile, que eu tenho que falar pouco, então eu já falei. Ana, querida, é tanta emoção pensar em 94/95, quando esse projeto se apresentou como um presente para mim, que foi o livro Winnicott, 24 anos depois, através do qual eu conheci o Dr. Júlio e tive o prazer enorme de conhecer a Ana, que nunca mais saiu da minha vida. Obrigada, olha ele ali. Obrigada, Ana, pelas tuas palavras, pelo teu carinho de sempre e por existir na minha vida desde 94, 95. Um beijo grande. Beijo grande para você também. Muito obrigada, Ana, por tuas palavras. Denile, tem mais alguém inscrito? Tem sim. Quisera a gente ter mais tempo para ficar aqui, mas o tempo é um limite e é necessário, não é? Agora, para encerrar, nós temos a Adriana, a mãe, e o Guedes com as suas últimas considerações, e ao final também o ETW encerra. A Adriana, por favor. Eu queria só dizer que eu tinha feito há 2 meses antes da Luísa nascer, eu tinha feito 20 anos. Então, eu não estava nem pronta, eu não estava nem criada. E aí eu me dei conta, né, ao longo do tempo, das dificuldades de ser mãe, de crescer junto, enfim, com o filho, nos ensinando muito, Luísa me ensina muito. Eu não posso deixar de dizer que esse ambiente inicial, nós sabemos, ele tem que ser mantido ao longo de toda a nossa vida, né? E aí eu não posso deixar
de falar no que eu estou enxergando hoje, né? O ambiente que a Luísa teve com o Teral, o ambiente que ela teve com a Berenice Sica Lamas, o ambiente que ela teve no luto do Oteral com o João. Eu acho que vocês elaboraram um luto na tradução das frases do Oteral, né? Foi um trabalho belíssimo, que eu acho que foi a forma que vocês dois elaboraram aquele luto. Nas palavras do Guedes, sempre carinhoso com respeito a Luísa há muitos anos, nas nossas intimidades ou reuniões de brasileiros e tal, o Guedes sempre elogiou muito minha filha. A Ana, que deu a primeira oportunidade para a Luísa, a Ana e o Júlio de Mello, que não está mais conosco, que deu a oportunidade à Luísa de pegar um artigo de um tema livre, e o Júlio assistiu, e os dois a convidaram para fazer um livro com bambas. Então, assim, que ambiente é esse que, de certa forma, né, nos ajuda a criar nossos filhos, né? E que ambiente é esse que, muitas vezes, nós ficamos com dificuldade frente ao nosso paciente, porque dentro do setting as coisas vão sendo manejadas entre essa dupla no setting razoavelmente bem, e o ambiente ainda é muito hostil fora. E isso prejudica muito o nosso trabalho, né? Faz com que se torne mais difícil. Então, eu quero agradecer, em nome da Baibook, que a Dê teve que se retirar porque ela tinha que dar um seminário, também agradecer, né? Nós fizemos uma editora porque um amigo argentino pediu para a gente traduzir o livro dele e publicar. Nós não tínhamos nunca a ideia de fazer. Depois, um outro amigo argentino, e durante um tempão nós só fazíamos livros de colegas argentinos. Depois vieram os nossos colegas brasileiros, como a Soraya e a Raquel, que estão aqui com o livro Transitando com o Winnicott, né? E assim nós vamos indo. Nós temos um livro no prelo do Luiz Marcílio Machado, nós temos mais livros de colegas argentinos. Então, assim, é o ambiente que nos faz. É o ambiente, né? Nós somos o bulbo, mas veja que mesmo com mais idade, a gente está sempre florescendo para algo novo quando o ambiente nos permite, quando o ambiente nos dá espaço. Então, assim, eu não podia deixar de, já que fui tão citada como a mãe da Luísa, de dizer quantas maternagens minha filha tem, de vocês, do ETW, dos colegas ao longo de toda a vida que eu citei, né? E da Sheila no Espírito Santo, que abriu para a Luísa um espaço novo, e eu, como mãe, só posso agradecer. Fica muito fácil ser mãe da Luísa contando com todos vocês, só pode dar certo. Vocês são empenhados, vocês são verdadeiros, e vocês dão esse espaço para que ela cada vez se desenvolva mais. Eu quero agradecer, fica muito fácil. Ela já está criada, claro, mas sempre foi muito fácil com os apoios que eu tive. E com o ambiente que também é continente para mim, né? Me apoia, me sustenta, me agrada. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Um beijo, minha filha, um beijo para o pessoal de Fortaleza. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo para cada um que está aqui comigo. Quem meus filhos beija, minha boca adoça, não é assim? É verdade. Muitíssimo obrigada. Palavras carinhosas e gostosas para finalizar esse nosso encontro de hoje, não é? Quer dizer, a Maria Luísa, alguém, a desconhecida é o Guedes, levantou a mão, que ele está com o nome de desconhecido. Então, vamos fazer assim, o Guedes havia falado antes, Maria Luísa. Então, o Guedes fala, depois você e a gente encerra, tá bom? Eu queria que o Guedes concluísse, porque eu é só meio minuto, nem isso. Dá para ser? Diga, diga. Porque eu nem consigo falar de tanta emoção. Eu estou muito emocionada, só quero agradecer. Foi, assim, um presente essa manhã. Eu tenho a minha Luísa, né? E, enfim, eu só quero agradecer, assim, muito, muito emocionante. Um momento de muita humanidade. Eu ainda não vi o Humanos, estou louca para ver, acho que vou me apaixonar também.
né? Ouvir essa dupla, essa mãe e essa filha sempre me emociona muito. O Guedes, a Denise, todos, o João, a Denise. Foi, assim, um presente, eu estou extremamente emocionada e quero agradecer, e é isso que eu consigo dizer, mais nada. Um beijo grande, e estou louca para ler e ver e pegar o Humanos, né? Beijo, queridos todos. Ai, Malu, deixa eu falar bem rapidinho. A Malu é uma parceira maravilhosa. Lembro dela no encontro latino-americano em Buenos Aires. Eu entrando para ou eu saindo da apresentação de um trabalho e a gente se abraçando. Muito bom, faz muito tempo isso. E agora a Malu, a Maria Luísa Gomes, faz parte do Comitê Sandor Ferenczi. É uma alegria ter ela participando ao meu lado. Obrigada, Malu. Ai, eu que agradeço. Obrigada, Maria Luísa, querida. Beijo. Beijo. Guedes? Sem som, Guedes. Para não atrapalhar. Bom, vamos lá. Só para encerrar, nós estamos diante de um livro de poesias. Né? Quem já leu, quem for ler, vai constatar isso. E isso estava lá em Freud. Né? O Freud dizia que o poeta ele abre o caminho para o psicanalista. Né? E o Heidegger, ratificando isso, dizia que a poesia ela abre uma fenda no discurso racional. Né? É disso que se trata esse livro. Agora, quando a gente fala em poesia, não é de poemas, sonetos, prosas, não. A poesia no lato sensu. A poesia está aqui também na capa. Isso é uma arte. É uma arte. A poesia está na arte geral, no lato sensu. Né? Todo tipo de arte. A poesia está presente. E, então, eu queria, referendando isso, para confirmar isso tudo que a gente viveu hoje aqui e que eu estou defendendo agora, trazer frases curtas de pessoas, de artistas, que são artistas no lato sensu. Vamos começar por um poeta, Paulo Leminski, de quem eu sou fã. Infelizmente, nos deixou jovem. Né? Leminski, olha só, tudo que nós vivemos aqui hoje, eu vou ler aqui algumas citações. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Não é disso que se trata, Luiz? O Heine Maria Rilke, olha só, escreva dentro de si uma palavra profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte sou, então construa sua vida de acordo com essa necessidade. A questão do ser está nesse trabalho, enfim. O Marcelo Camelo, que era do Los Hermanos, assim que o amor entrou no meio, o meio vira amor. Viu, Adriana? Assim que o amor entrou no meio, o meio virou amor. Picasso. A pintura é mais forte do que eu. Ela me obriga a fazer o que ela quer. É assim no nosso trabalho, que a Edna Vilentes falou, nós somos artistas em nosso trabalho. Sebastião Salgado. Não é só o fotógrafo que faz a fotografia. Isso é o Salgado falando, hein? São as pessoas fotografadas que oferecem muito do que você faz. Está no pensamento indígena, com todo respeito, os donos da nossa terra. Né? A fotografia tira a alma. Fotografia tira a alma. Né? Fotografa corpo, tira a alma. Godard. O cinema não é realidade nem ficção. Localiza-se no espaço intermediário.
Manuel de Barros. A terapia literária consiste em desarmar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais profundos desejos. É o que nós fazemos, né? Ou o que deveríamos estar fazendo. Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mais uma vez, o Pessoa, grande Pessoa. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos, vejo-me vendo. É dessa transformação que se trata, né? Quando você consegue, por trás dos seus olhos, se ver. E ainda com Pessoa, o passado, eu gosto muito dessa, o passado é uma rua onde passa quem me esqueceu. Não é lindo? Clarice Lispector, viu, Luísa? Você falou, deu uma passada aí pela Clarice, eu sei da sua paixão por ela. Tudo que o escritor escreve não está no papel, está na cabeça do leitor. Estamos escrevendo juntos. Isso a Luísa nos traz. Clarice ainda. A Luísa falou isso aqui, em outras palavras. Não quero apenas a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Quero uma verdade inventada. Essa é a obra revolucionária da Luísa, que ela está sempre inventando através da arte, né? Antônio Machado, não há caminho, o caminho se faz caminhando. O Tiago de Mello, não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Isso tem muito a ver com o que nós apreciamos hoje aqui. Não é um caminho novo, é o jeito de caminhar. Agora, só para encerrar, eu sei que você está com pressa, Denise, mas só para encerrar, isso está lá no século VI a.C., século VI, olha de onde vem esse bulbo. Por isso que eu tenho minhas dúvidas se ele prossegue depois. No século VI a.C., Heráclito, de Éfeso, se quiserem saber o que é a música, não procurem na música, busquem a tensão entre o arco e a lira. É nela que a música se dá, é nessa tensão aí, na nossa relação com os nossos pacientes, é ali que a música se dá. Bom, gente, é isso, muito obrigado, estou muito, muito feliz e muito emocionado por estar aqui com todo mundo, tá? Luísa, beijo no seu coração. Muito obrigada, Guedes. Eu já estava para lhe pedir essa lista, com tantas frases, com tantas coisas lindas, né? Se você depois puder passar, eu agradeço, viu? Luísa, a palavra é com você e a gente vai se encaminhando para o encerramento. Alguns colegas já saíram, Luísa, antes que você inicie. Então, se for possível, quem está com a câmera desligada, ligar para a gente tirar uma foto, antes que mais colegas saiam, eu agradeço. Antes da fala da Luísa, pode ser? Rapidamente. Quem puder ligar, a câmera está desligada. Se não, no 3, a Silene bate a foto, ok? Lá vai. 1, 2, 3. Pronto, ela já bateu. Luísa, a palavra está contigo. Só posso agradecer essa manhã maravilhosa com esses amigos que fazem parte do meu passado, alguns chegando no meu presente e certamente todos, né, no meu futuro. Agradeço muito, Guedes, Denise, todos que falaram, todos que não falaram, que estão presentes, olhares muito amorosos, muito obrigada. Parceiros de grupo de estudo, de cursos, de comitê, Sandor Ferenzi, enfim, amigos muito queridos. Queria agradecer, claro, o ETW, Bybook, e
agradecer especialmente a figura da Denile, minha amiga querida, parceira. A gente inventa tanta coisa junto, é um absurdo, né? Chega a ser absurdo tudo que a gente inventa junto. Muito bom estar contigo. Me lembro hoje eu estou cheia das memórias, mas é que essa é muito forte. Nós em Cartagena, eu caminhando, a gente na beira do mar ali, com aquela muralha maravilhosa. Não sei se tu lembra o lugar que a gente se encontrou. A gente já se conhecia, mas daí a gente se encontrou num cenário mágico. A Denile estava de carruagem. Eu estava a pé, parou a carruagem, ela desceu, a gente se abraçou naquela cena. Gabriel Garcia Marques, realismo fantástico, foi maravilhoso, um dos nossos primeiros encontros. Obrigada, Denile, obrigada a todo mundo. Bom, só tenho a agradecer. Em primeiríssimo lugar, você, Luísa, porque sempre acreditou no ETW, sempre acreditou nas coisas que ficavam pulando na minha cabeça, como eu costumo dizer. Às vezes eu até duvidava e você dizia, não, vamos, bora. E estamos realmente a aprontar e a viver e a construir outras tantas coisas que estão para vir, e se Deus quiser, virão. Muito obrigada a todos pela paciência diante do que aconteceu, desculpa e compreensão de todos. Coisas que fogem completamente às nossas possibilidades, e foi uma manhã maravilhosa. O livro é fantástico, leiam, eu já tenho aqui o meu autografado, eu vou mandar, não se preocupem que eu vou mandar para a Luísa todos os comentários que vocês fizeram no chat, tá? A gente encaminhará para ela, e é isso. Obrigada a todos. Adriana, mãe de Luísa, um grande abraço e obrigada por essa pérola, esse diamante que sempre está entre nós e com a gente, que a gente se sente realmente muito em casa. Okay? Denise, se você agradeceu a mãe da Luísa, agradeça também a Rafinha, filha da Luísa. Sim, a Rafa. Eu sabia. Belíssimo trabalho. Sim, eu sabia que essa arte é da Rafa, da Rafaela, filha de Luísa. A vida continua, né? A vida continua, vai, né, Adriana? E agradecer a você, Guedes, por todas as suas palavras, o seu holding. Foi precioso também as colocações que você fez acerca do que se fez, do que aconteceu, e realmente o humano sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Para bom e, às vezes, para algo muito, muito destrutivo. Então, muito obrigada, Denise, em nome de Adriana, que está aqui, obrigada pela Baibook, pela parceria. O contato já foi colocado no chat sobre como comprar, especificamente pelo e-mail ou pelo o telefone WhatsApp da Márcias Arte. Ok? Então, obrigada, Guedes. Obrigada a todos. Muito obrigada, Guedes. Beijo, Luísa. Fiquem à vontade para abrir os microfones. Tchau. Obrigada, Luísa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima, né, Luísa? Até a próxima. Até a próxima. Pode trazer que a gente embarca. Traga seu barquinho que a gente embarca nele. Eu sei que tu está prontinho para embarcar e nós vamos organizar essa embarcação toda. Mais uma peça de teatro para nós, né, Guedes? Sim. Pô, estamos esperando.